Enquanto a maioria das pessoas acha que é impossível assistir ao YouTube na Coreia do Norte em 2025, a internet global sem restrições, na verdade, é acessível. Bem aqui neste mesmo prédio, podemos confirmar que isso é verdade, graças ao nosso amigo Alex, que está conosco hoje. Como vai? Alex foi um dos primeiros americanos a entrar na Coreia do Norte desde o fechamento em 2020 usando sua cidadania mexicana. Eu pareço bem branco, né? Então eu passar por mexicano era algo bem mais improvável, mas funcionou. Durante sua estadia, Alex acessou a internet e assistiu ao YouTube nesse endereço. Ele ficou curioso se havia outros lugares em Pyongyang com acesso à internet. Primeiro, ele visitou uma biblioteca norte-coreana. Tentamos usar os computadores da biblioteca, que tinham Windows XP e Google, testando uma VPN. Acredito que eles poderiam usar o YouTube pelo Wi-Fi do hotel se estivessem conectados a uma VPN, e até ver como é o celular de um norte-coreano. Então, baseado no que vimos no celular do estudante universitário que estava com a gente, já fiz vídeos sobre a Coreia do Norte antes, mas muitos comentaram que norte-coreanos nunca poderiam ver esse vídeo. Não precisa mais ser assim, pois aqui está um guia passo a passo para assistir ao YouTube na Coreia do Norte. Eu não sei se deveria estar falando sobre isso, mas... Até mesmo entrar na Coreia do Norte tem sido quase impossível nos últimos anos. A Coreia do Norte manteve a fronteira fechada desde janeiro de 2020, proibindo estrangeiros até recentemente. Em fevereiro de 2025, um pequeno grupo foi autorizado a entrar em Rason. Esse grupo ficou sob vigilância muito rígida e permaneceu no país por um curto período de tempo antes que a Coreia do Norte fechasse novamente suas fronteiras. Então, em abril de 2025, surgiu uma nova oportunidade de visitar a capital da Coreia do Norte. Não conseguimos visto de turista. A Coreia do Norte segue fechada ao turismo, mas fomos como atletas amadores. No dia 6 de abril de 2025, a Coreia do Norte sediou sua maratona anual de Pyongyang. A maratona não era realizada desde 2019, sendo esta a primeira sediada pelo país desde então. Essa também foi a primeira vez desde então que a Coreia do Norte permitiu a entrada de estrangeiros em sua capital, que foram classificados como atletas amadores. Alex foi um desses atletas amadores autorizados a ver Pyongyang pela primeira vez por qualquer estrangeiro desde 2019. Antes de entrar pela agência de turismo, recebemos um documento de 30 páginas com regras e orientações. E com razão, li aquele documento várias vezes, do começo ao fim. Mas basicamente, existe uma regra de ouro principal, que é: não desrespeite os líderes deles. Isso significa nada de selfies com as grandes estátuas dos líderes, o que achei interessante, e também não pode cortar partes delas ou algo parecido. Se você cortar os pés e fotografar só a cabeça, isso não é permitido. Essa era a principal coisa. E aí eles disseram, sempre que os guias disserem que você não pode gravar, pare de gravar, imediatamente. Antes, turistas americanos na Coreia do Norte tinham como principal regra evitar a internet. Na verdade, seria praticamente impossível até conseguir acesso à internet. No máximo, os norte-coreanos venderiam um chip local que permite acessar a internet norte-coreana, chamada Kwangmyong. O acesso à internet global era proibido, até Alex visitar o país. A agência de turismo disse que o hotel tinha Wi-Fi, o que surpreendeu a todos. Achávamos que ficaríamos 5 dias fora do ar, sem conseguir ver nada. Alex e os outros atletas amadores ficaram no Hotel Sosan, em Pyongyang. Esse hotel normalmente é usado para hospedar atletas que vêm a Pyongyang, mas não era usado há 6 anos desde a maratona de Pyongyang de 2019. Aqui, a Coreia do Norte criou uma rede Wi-Fi especial para os atletas amadores visitantes. No hotel, como no Wi-Fi, eu estava conversando com muitas outras pessoas e você tinha que pagar por 10 minutos, era tipo $2. Foi difícil acessar, pois o pessoal do hotel precisava conferir 2 vezes, havia senha e etapas extras, diferente de uma rede Wi-Fi comum. Postei no Instagram de lá e mostrei que um estudante universitário esteve conosco toda a viagem. E eu mostrei pra ela algumas coisas, mostrei o ChatGPT e vídeos de Minecraft. Foi muito interessante ver a reação dela sobre isso porque ela nunca tinha visto antes. Mesmo com o Wi-Fi desse hotel, porém, Alex não teria conseguido acessar softwares como Google ou Instagram, já que são empresas sediadas nos Estados Unidos. O Wi-Fi do hotel só permitia aos usuários usar funções básicas, como mensagens, ligações, usar a calculadora e outras tarefas extremamente simples. Felizmente para Alex, ele conseguiu usar uma VPN, o que lhe deu acesso a todas as empresas sediadas nos Estados Unidos. Uma VPN permite mudar seu IP ao rotear sua conexão por servidores em outros países.
Usando uma VPN nesse Wi-Fi de hotel na Coreia do Norte, você pode mudar seu IP para parecer que está navegando nos Estados Unidos da América. O acesso à internet que Alex e outros estrangeiros tiveram com VPN no hotel era bem diferente do que os norte-coreanos comuns estão acostumados. Norte-coreanos comuns quase não acessam a internet global. Só alguns funcionários do governo e pesquisadores têm acesso à web mundial. A maioria dos norte-coreanos só acessa o Kwangmyong, uma intranet restrita. Com base no que vimos no telefone da universitária que estava conosco, ela mostrou todos os aplicativos. Fiquei surpreso ao ver que ela tinha alguns filmes americanos, como Frozen. Perguntamos, você pode ter Shrek? E ela disse, ok, espera, me dá 5 minutos. Então ela saiu correndo do ônibus. A gente estava parado naquela hora. Ela voltou dizendo, fui à locadora e baixei Shrek. Ficamos surpresos. Existe uma loja física de filmes, que loucura. Ela mostrou pra gente no celular dela vários aplicativos diferentes, que eram bem interessantes. Um dos mais interessantes eram jogos ao vivo entre norte-coreanos, jogando por pontos. Ela estava jogando Tetris contra outra pessoa pela internet. Eu não esperava que tivessem algo assim, mas tem. Todo mundo usa seus próprios dados e isso é com certeza o que eu acho que eles usam lá. A Kwangmyong, intranet da Coreia do Norte, pertence e é operada pelo governo. Na intranet, há redes estatais como a Rodong Sinmun, Jornal do Partido dos Trabalhadores, e a Agência Central de Notícias da Coreia, Agência Central de Notícias da Coreia. Também há materiais educacionais com livros didáticos digitalizados e artigos científicos das universidades norte-coreanas. Além disso, há recursos técnicos como manuais básicos de ciência da computação e até conselhos sobre a agricultura. Também há enciclopédias aprovadas pelo Estado, onde os norte-coreanos podem aprender sobre a história do seu país. Provavelmente de um ponto de vista unilateral. Como era de se esperar, porém, a intranet definitivamente não tem o YouTube ou qualquer outro aplicativo de rede social instalado nesse caso. Eu perguntei algo como, você pode postar em algum lugar e mais de uma pessoa ver ao mesmo tempo? E ela disse que não. Também mostrei meu Instagram para ela e disse, posso postar algo que 100 pessoas ou mais podem ver. Ela ficou muito interessada e confusa. Então, pelo que entendi, eles só podem trocar mensagens individualmente. E embora na intranet tenha alguns filmes americanos, como Frozen e Shrek, parece que ela só exibe músicas baseadas na Coreia do Norte. Assistimos a uma apresentação ao vivo de K-pop, que alguns chamavam de K-pop da República Popular Democrática da Coreia. Como a maioria lá, eles não se dizem norte-coreanos, mas da República Popular Democrática da Coreia. Se você falar norte-coreano, eles não gostam. Isso estava no nosso briefing, mas acabei quebrando sem querer. E as duas pessoas olharam pra mim tipo... O que você acabou de me dizer? Alguns almoços e jantares foram em estilo buffet, certamente nos restaurantes mais sofisticados de Pyongyang. Eles nos levaram, um deles era num barco, teve uma apresentação surpresa de K-pop ao vivo com uma banda e eu tenho algumas fotos disso. Foi meio estranho, não vou mentir, porque K-pop é divertido, cheio de sorrisos e barulhento. E todas as 5 pessoas que se apresentavam sorriam, mas dava pra ver que não era um sorriso verdadeiro, como se realmente aproveitassem. As músicas de K-pop eram patrióticas e começavam com frases como "Salve Kim Jong-un" ou algo sobre ele. A apresentação foi interessante de ver. Se os norte-coreanos quiserem explorar além do República Popular Democrática da Coreia, POP, não conseguiriam pela intranet do país. Você precisa acessar a internet global, como o Alex conseguiu usando uma VPN no Hotel Sosan. Mas esse hotel não foi o único local onde Alex notou uma rede Wi-Fi durante sua estadia em Pyongyang. O hotel em que estávamos tinha Wi-Fi. O único outro Wi-Fi que vi durante todo o tempo lá foi no... Havia outro hotel no centro que realmente tinha Wi-Fi funcionando, e o terceiro era em uma biblioteca. Alex e os outros atletas amadores nessa viagem puderam entrar na Casa de Estudos do Povo, que é uma biblioteca icônica no centro de Pyongyang. Dentro dessa biblioteca, há uma sala de estudos Kim Il-sung, uma sala de estudos Kim Jong-il, salas de aula, laboratórios de idiomas onde norte-coreanos podem aprender outras línguas e também uma sala de informática. Nós tentamos usar os computadores da biblioteca que estavam rodando Windows XP e Google, e jogamos aquele joguinho do dinossauro. Quando não há sinal para o Google, a tela tinha. Foi engraçado, mas nós ficamos chocados ao ver que o Google estava nos computadores deles, mas era claramente limitado. Só dava para pesquisar na biblioteca. Não conseguia acessar a rede. Tentei, mas os bibliotecários disseram: "O que você está fazendo? Pare com isso!" Eles não mandaram eu parar, mas ficaram confusos, e o guia disse que não podia.
Nessa biblioteca, Alex e outros atletas amadores viam muitos norte-coreanos estudando. Isso os levou a questionar quais materiais de aprendizado estão disponíveis na intranet da Coreia do Norte. Perguntei a essa estudante de pós-graduação que estava conosco se ela já ouviu falar de inteligência artificial. Pensei que a maioria dos pós-graduandos no mundo conheceria o ChatGPT, Claude ou algo similar. Ela ficou bem confusa, então mostrei o modo de voz do ChatGPT quando consegui sinal e ela estava conosco. Sinceramente, tive um momento estranho comigo mesmo ao mostrar isso pra ela, pois ela ficou sem reação. E eu estava me esforçando tanto pra mostrar, isso é tão legal, sabe? Escuta. E ela só ficou tá, isso é legal. Percebi que, embora não tenha forçado minha cultura, queria que ela gostasse e achasse interessante. Só que ela não tinha, na verdade, muito interesse em ver, ou foi meio estranho pra mim. Ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, o Google Tradutor ou geradores de imagens precisam de conexão com a internet. Essas ferramentas buscam informações de bilhões de fontes diferentes em toda a web global, e sem acesso a essas fontes globais, elas se tornam praticamente inúteis. O governo norte-coreano sabe que, com acesso à inteligência artificial, o povo encontraria informações sem limites. A inteligência artificial provavelmente é usada apenas pelos militares norte-coreanos e seus principais líderes militares para evitar mostrar aos cidadãos como é a vida fora da Coreia do Norte. Parece que os norte-coreanos dentro de Pyongyang sabem que existe vida fora do próprio país, no entanto. Havia interesse, pelo menos por parte do estudante com quem eu estava conversando, e, assim como outros guias, em ver outras partes do mundo. Perguntei, se pudesse escolher um país, qual iria? Ela respondeu Singapura. O governo norte-coreano pode não estar criticando países como Singapura. Eles claramente ensinam seus cidadãos desde cedo a odiar os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Eu fiquei bastante assustado de ir pra lá como americano e com o que eles pensariam de mim como pessoa, só pelo fato de eu ser americano. E mesmo que eles não saibam quem eu sou. O Museu da Guerra deles sobre os Estados Unidos da América foi um dos pontos mais interessantes. Mostrava muito sobre a agressão dos Estados Unidos da América e como éramos vistos como grandes inimigos cometendo erros graves. Muitas vezes, é verdade que os Estados Unidos da América fizeram coisas malucas, mas muita coisa era mentira, então foi interessante ver isso. Muitos dos meus guias só me viam como mexicano, mesmo eu parecendo bem branco, o que acho louco. Mas eu não recebi nenhuma pergunta deles ou resistência sobre ser mexicano, ou sobre quais outras nacionalidades eu teria. Então, na verdade, eu não contei pra eles que eu era americano. Mesmo no fim da viagem, acho que isso teria prejudicado o que vivemos. E você sabe, se alguém tem tanto preconceito contra uma pessoa de uma nação, é louco dizer isso deles em relação aos americanos, porque praticamente todas as outras nacionalidades do mundo em relação a eles pensam que os norte-coreanos são todos maus, basicamente. Fui lá de mente aberta para pensar, as pessoas de Pyongyang são mesmo diferentes do que o governo acredita? Ou sabe como elas agem? São boas pessoas? A resposta foi sim, muitas são bem legais no dia a dia. Apesar do acesso muito restrito à internet, norte-coreanos ainda conseguem criar estereótipos engraçados sobre americanos. Quando estávamos andando, indo para aquela livraria no centro, as crianças eram a melhor forma de, ver como, interagir com as pessoas. Porque elas não seguravam nada, simplesmente gritavam o que estavam pensando. E aí uma criança correu até mim e gritou, você gosta de cachorro quente? Fiquei o quê? Sou um cara branco, acho que isso quer dizer que gosto de cachorro quente. Então foi bem engraçado, as crianças eram uma boa forma de ver o que elas realmente estavam pensando. Estrangeiros andando, recebíamos muitos olhares, como se perguntassem o que fazem aqui. Super confusos. Para muitos desses norte-coreanos, um homem branco é provavelmente algo que eles só viram em filmes. E mesmo que esses norte-coreanos estejam vivendo uma vida que provavelmente é completamente diferente da vida que você leva enquanto assiste a este vídeo, no final das contas, todos nós ainda somos humanos. Acho que no geral, o que senti depois de sair de lá foi que eles vivem vidas que não são tão diferentes assim. Nós somos muito mais parecidos com eles do que qualquer um imagina. A mídia costuma divulgar notícias sensacionalistas e polêmicas, dividindo as pessoas com frases como "esses são senhores da guerra", ou "esses são cidadãos exemplares da Europa". E sabe o que eu descobri quando estive lá? É que as pessoas que vivem lá não somos tão diferentes. Somos mais parecidos do que pensam, mesmo vivendo em uma sociedade inimaginável para muitos. Somos tão parecidos, foi o que senti fortemente ao partir. Um ponto importante a destacar é que os norte-coreanos que Alex pôde ver vivendo suas vidas diárias neste vídeo são apenas aqueles que vivem em Pyongyang.
Os norte-coreanos que vivem fora de Pyongyang provavelmente não têm acesso a muitos dos mesmos luxos que as pessoas que vivem dentro de Pyongyang têm. E seria injusto generalizar a população de todo o país apenas com base no que Alex viu na capital. E a vida dos norte-coreanos fora de Pyongyang? Esperamos que a Coreia do Norte siga flexibilizando restrições de viagem para que Alex e outros viajantes possam um dia ter uma visão interna. Se você quiser ver mais imagens e histórias da aventura de Alex na Coreia do Norte, recomendo que o siga no Instagram e TikTok em Alex Baer. Obrigado, Alex, por responder minhas muitas perguntas sobre a vida na Coreia do Norte. Além disso, só aprendemos sobre o país por meio de desertores norte-coreanos. Em termos simples, esses são os norte-coreanos que conseguiram escapar do país com sucesso. Todos os anos, apenas algumas centenas de norte-coreanos conseguem escapar para outros países. Essas fugas estão entre as histórias mais insanas que você já ouviu. Veja neste vídeo como os norte-coreanos escapam do país em 2025